Começa agora o Documento Jovem Pan e hoje você vai saber qual a missão da Polícia do Exército, como esses homens e mulheres da Força exercem seu ofício no dia a dia. E a gente começa falando como surgiu a Polícia do Exército e a importância desses militares para o nosso país. Eles são totalmente diferentes dos demais militares da Força. Os policiais do Exército exercem nobre atuação em missão de segurança e proteção de autoridades. Os treinamentos utilizam situações extremas para testar todos os limites. No Documento Jovem Pan, você vai saber como nasceu a Polícia do Exército e a sua extrema importância para o país. Militares fundamentais para a defesa e a segurança do Brasil. Além disso, a Polícia do Exército também pode ser chamada para participar de operações de paz e ajuda humanitária em outros países, contribuindo para a estabilidade e a proteção global. A Polícia do Exército está em várias organizações militares no Brasil e corresponde a uma unidade de infantaria especializada do Exército Brasileiro. Para fazer parte da Polícia do Exército, os soldados são diferenciados, possuem treinamento específico devido às suas atribuições serem totalmente atípicas. O que é a PE? O que é a Polícia do Exército? É uma tropa especializada, é um tipo de infantaria onde nós tratamos basicamente de 5 áreas funcionais: de policiamento, de investigação, de segurança, que é o objeto desse nosso estágio. Trata de custódia de presos também, a PE ela trata de treinamento também, de assessoramento, e faz também apoio à mobilidade com o nosso pelotão de escolta em escoltas das mais diversas, seja escolta de comboios militares ou até mesmo escolta de autoridades. Se você quer identificar um militar policial do Exército, é só reparar no seu braçal, com a escritura PE, que significa Polícia do Exército. Homens e mulheres rigorosamente treinados para atender às mais específicas ações no país. E o poder feminino ainda é mais evidente nos batalhões. A inclusão, eu acho que o segmento feminino já lutou muito para estar onde está em questão das Forças Armadas, da segurança, e tudo isso que tem, essas portas que eles abrem para a gente, essas oportunidades para a gente poder expor o nosso trabalho, os nossos conhecimentos, e eles passarem também para a gente essa experiência de grande importância, não só para a nossa segurança, mas para aqueles também que nós prestamos. A história da Polícia do Exército começa na Segunda Guerra Mundial, quando o general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, fez uma seleção entre os militares de infantaria e da Guarda Civil de São Paulo, para realizar uma formação especializada. A tropa que se formou por meio dessa seleção recebeu o nome de Polícia Militar, mesmo sendo uma unidade do Exército. Esse é um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Com 100 anos, Valdomiro Grotto deu entrevista para o Comando Militar do Sudeste. Ele foi convidado a buscar na memória lembranças dos meses que passou na Itália como um dos quase 26 mil brasileiros que atravessaram o Atlântico para lutar na Segunda Guerra Mundial, o maior e mais sangrento conflito produzido pela humanidade. Quando nós chegamos em Nápoles, naquela primeira noite, os alemães visitou nós. Começou a querer bombardear o nosso acampamento, mas errou. Acertaram o casamento dos ingleses. Nós chegava até a chorar de medo, né? Nunca tinha visto aquilo lá. Ele também relembra histórias que enchem o coração de emoção.
vez, eu, duas senhoras, duas moças. Moço, pelo amor de Deus, leva nós embora. Fizemos café, demos para essas mulheres ali e tal. Quando chegamos lá em Bolônia, ela entra aqui, entra lá, chegamos na casa dela de madrugada. Bateu na porta. Mama, não posso nem lembrar. Mama, só não viu, mama. 2 fios de Deus, mama, trouxe nós aqui. Olha, aquilo entrou até hoje aqui para dentro, assim não saiu mais, pronto. A Polícia do Exército ela surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então nós tínhamos a nossa divisão de infantaria expedicionária dentro da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil mandou mais de 25 mil homens para a Itália na década de 40 e houve a necessidade de, dentro dessa tropa, ter uma fração que fosse especializada na segurança de pontos críticos, que tivesse já a expertise de balizamento de trânsito, de policiamento. Então foi feito um recrutamento dentro da Guarda Civil de São Paulo, à época, né, a Guarda Civil é o embrião da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí foram recrutados militares para que cumprissem a missão do pelotão de Polícia Militar, num paralelo que se fazia à época do Militar Police, que é o MP do 5º Exército de campanha, o 5º Exército americano, e ele tinha lá essa fração constituída, e a nossa Força Expedicionária Brasileira, aos moldes do que se fazia lá, também fez a criação dessa tropa especializada, e assim foi feito. E então esse pelotão de polícia militar, com um recrutamento aqui de 73 jovens da Guarda Civil aqui de São Paulo, compuseram aí o embrião da Polícia do Exército. Nós temos até aqui no batalhão um monumento que faz uma homenagem a esses 73 guardas civis daqui de São Paulo, na entrada aqui do nosso batalhão, e que foi aí o embrião da nossa Polícia do Exército. Na época, os militares tiveram como atribuições a escolta de presos e as atividades de policiamento. Em 1946, ao fim da Segunda Guerra, foi criado o 1º Batalhão de Polícia do Exército, sediado no Rio de Janeiro. De lá para cá, ao término da guerra, foi a única tropa que não foi totalmente desmobilizada. E aí nós tivemos a criação do 1º Batalhão de Polícia do Exército. Esse batalhão ele é sediado no Rio de Janeiro. E a partir daí vários outros batalhões foram sendo criados. Nós temos batalhões de polícia do Exército em todo o Brasil. E o 8º BPE é mais um desses batalhões. Nós somos uma unidade subordinada diretamente ao Comando Militar do Sudeste. Então existe uma subordinação direta. Tamanha é a especialidade e a importância desse tipo de tropa. O coronel faz uma rápida volta ao tempo para mostrar a história da Polícia do Exército e as missões onde estiveram o contingente. Nosso batalhão, ele tem as suas origens, como todo batalhão de polícia do Exército, na Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o pelotão de polícia militar, se utilizando de militares voluntários da então Guarda Civil de São Paulo. E a partir daí, com a volta da guerra, a partir de 1946, começou com a criação do 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, e de lá para cá, outros batalhões de polícia foram sendo criados. Culminando em 2008 com a criação aqui do 8º BPE, a partir de 1º de janeiro, e de lá para cá o batalhão ele teve diversas situações em que ele foi empregado, onde se foi mostrada a relevância do batalhão para a nossa sociedade, com o emprego do nosso batalhão, inclusive, em missão de paz no Haiti. A Polícia do Exército foi criada na Segunda Guerra Mundial, né? E desde então tem sido tem exercido um papel operacional e administrativo muito importante aí para o Exército Brasileiro. Nós temos umas atividades diferenciadas, caracterizadas também aqui pelo nosso braçal, e de extrema importância que os militares da PE estejam capacitados, porque nós temos algumas atividades diferenciadas normalmente da parte operativa do Exército. Segurança de autoridades é uma delas, é um dos nossos métiers. Além disso, policiamento ostensivo, que
que a gente executa, além de prisões, encarceramentos. Então a gente tem uma gama de atividades a mais do que as outras especialidades do Exército. Então a gente tem que estar sempre preparado, além do policial do Exército ser um militar que, além de orientar o responsável, corrigir o irresponsável e prender o incorrigível, a gente tem que ser o militar que demonstra o padrão ali para as outras frações. O grande desafio das Nações Unidas é que elas refletem justamente um cenário internacional, global, de governança global, como mais ou menos estabilizado na década de 50, após a vitória das nações aliadas sobre a Alemanha e também o Japão. Nesse sentido, esta alteração do Conselho é importante para refletir esta nova configuração global. E o Brasil é um dos candidatos que pretende aí assumir uma posição importante. E é nesse sentido que a missão do Haiti foi relevante para o país ao dar visibilidade e um dos aspectos fundamentais de uma atuação mais relevante dentro das Nações Unidas é justamente a capacidade que o país tem de contribuir financeiramente para a própria organização, mas também contribuir com outros meios pelos quais a missão da Organização dos Estados, das Nações Unidas, possa ser realizada e contemplada. O cenário político que imperava no Haiti por ocasião da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, era um de caos e barbárie e de tremenda desorganização social, inclusive com nível de violência muito elevado. E nesta ocasião, as Nações Unidas entenderam que era importante estabelecer a paz no Haiti por meio de uma missão. E esta missão foi liderada pelo Brasil na ocasião e se revelou um importante instrumento de política externa brasileira, uma vez que deu ao Brasil uma visibilidade global com relação à sua capacidade de atuar em áreas de conflito, ainda que domésticos, e também treinar os seus militares e treinar o corpo militar brasileiro para agir internacionalmente de uma maneira que não havia ocorrido no passado. Além da missão do Haiti, aconteceram operações da garantia da lei e da ordem em vários acontecimentos. Também envolvido na operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, intervenção militar, inclusive na segurança pública do Rio de Janeiro, o nosso batalhão se fez presente. Da mesma forma, como em 2018 aconteceu a greve dos caminhoneiros e houve emprego do nosso batalhão, e por 2 vezes já o batalhão enviou contingente para a Operação Acolhida, nessa que é uma operação humanitária de suma importância, e nós temos militares aqui no batalhão que já puderam participar dessa missão lá em Roraima. A missão do Haiti constituiu um importante momento de aprendizado para o Brasil, para suas forças militares, inclusive com atuação em áreas urbanas, que é um problema que se observa, por exemplo, na questão de pacificação do Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Então, a missão foi importante para o país. Nós sabemos que houve problemas, houve também, como em todas essas missões das Nações Unidas, questões de abuso aqui e ali, mas no geral a perspectiva é de que o Brasil soube liderar este processo de uma maneira excelente, conseguiu aí construir uma reputação global nesse sentido, e a partir daí se espera que o país consiga alçar outros voos no sentido de ser um ator cada vez mais influente na ordem global, particularmente nesse cenário de estabilização de paz. O 8º Batalhão da Polícia do Exército integrou o 14º Contingente da Força Tarefa Logística Humanitária para o estado de Roraima. No total, 223 militares participaram da Operação Acolhida,
que oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pela fronteira. Eles permaneceram 5 meses em Boa Vista e Pacaraima, atuando no ordenamento da fronteira, no abrigamento e na interiorização de imigrantes venezuelanos. Na época, quem esteve na operação falou sobre a satisfação de estar em uma missão tão importante. São muitas crianças que vêm, né? Crianças desnutridas, que deixaram tudo lá. E são várias atividades que a gente faz aí nos alojamentos, nos abrigos, para tentar motivar essas crianças e dar uma alegria. E é onde emociona a gente é ver o sorriso da criança aí, tirar um sorriso da criança que vem de lá sofrida e muitas vezes aí deixando todos os amiguinhos lá e nessa luta, e aqui a gente consegue trabalhar e dar uma assistência, isso é gratificante. Pessoas que eram advogados, pessoas que eram médicos lá na Venezuela, perderam tudo, tiveram que deixar tudo e vir para cá para começar tudo de novo. Quando a gente vem para um lugar desse, a gente começa a verificar e dar valor a outras coisas, né, não tão materiais, mas valores e situações que a gente vê no dia a dia deles, no sofrimento, e poder trazer para a gente, para a nossa vida também. Primeiramente, meu objetivo de vir para a missão foi poder ajudar o próximo, né? Eu posso até não me lembrar de todo mundo que passou por aqui, mas tenho certeza que eu fiz a diferença na vida de muitos e pude ajudar dezenas de famílias, dezenas de pessoas que passaram comigo, né? E para mim é uma experiência que não tem como mensurar, não tem como falar o quão grande ela foi na minha vida. Então, eu agradeço a experiência de estar aqui e de poder estar fazendo a diferença e ajudando muitas famílias, muitas pessoas. Eu acho que o sorriso deles no final é o que paga a gente estar aqui. E quem foi recebido pelos militares com todo o profissionalismo e acolhimento só é gratidão. Bueno, un excelente trabajo. Yo veo que han sido la atención de los militares. De hecho, que en Pacaraima también nos ayudaron, pedíamos información y nos las daban. Nos tratan con cariño, con un amor. Entonces, de verdad que la atención ha sido muy, muy, muy buena. No me puedo quejar. Ellos agarraron así, no le importaba de dónde nosotros venimos o de qué estatus social nosotros somos, sino que ellos decidieron agarrarnos y ayudarnos, y ponernos en un lugar seguro, donde nosotros no nos mojemos, donde nosotros tengamos comida, y es muy satisfactorio pues la colisión de los militares, tanto como de las otras instituciones de aquí de Brasil. O coronel fala ainda de outras operações do batalhão. Mais recentemente, o batalhão participou da Operação Covid, auxiliando na vacinação, no controle do trânsito, nos diversos postos que foram montados aqui na cidade de São Paulo. Isso mostra um pouco da relevância dos serviços prestados pelo nosso batalhão. Eles estão sempre presentes para atender a sociedade. O Batalhão de São Paulo fica no bairro chamado Paraíso, em São Paulo, uma região muito bem localizada na capital paulista. Os policiais do Exército têm atribuições diferentes dos demais militares da Força. Por isso, esse militar tem o conhecimento específico em ações de polícia como um grande diferencial frente aos demais militares do Exército Brasileiro. Primeiramente, né, a gente tem oficiais e praças aqui no Exército, né? A gente tem a ESA, a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, Minas Gerais. Essa faz a formação dos sargentos de carreira, né? E a Academia Militar das Agulhas Negras, junto com a Escola Preparatória de Karatê do Exército, que faz a formação dos oficiais. Essa aí, formação de oficiais, que foi a que eu fiz, demora 5 anos. 1 ano em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes, e 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro.
em regime de internato. No primeiro e segundo ano a gente tem umas instruções mais básicas, uma formação básica, e após isso aí a gente escolhe nossas especialidades ali dentro da força. A PE se caracteriza por um batalhão de infantaria, lógico que a gente tem outras especialidades, mas o grosso aqui é de infantaria, e a gente realiza missões aí de patrulhamento, segurança e escoltas. Em todo o Brasil existem batalhões de PE, além de em outros locais terem companhias PE e pelotões PE. Então, cada comando militar de área tem ao menos um batalhão de polícia do Exército e as brigadas têm os seus pelotões ou companhias PE. A PE é uma especialidade da infantaria, né? A gente consegue fazer todo o trabalho de infantaria, a gente pode fazer o trabalho de infantaria convencional em uma situação de guerra, se demandado, e a gente também tem a missão de escolta, patrulhamento, segurança, policiamento ostensivo e toda essa parte aí voltado para o âmbito administrativo do Exército. As principais atividades da Polícia do Exército são policiamento ostensivo, patrulhamento com cães de guerra em busca de drogas e afins, busca e apreensão no cumprimento de mandados, realização de prisões, condução de presos, controle de vias e controle de distúrbios em manifestações. Envolve guerra. Para você ter uma noção, o nosso batalhão foi criado em 2008 e já em 2011 nós fizemos o primeiro estágio. E de lá para cá foram 7 estágios realizados. Essa é a 8ª edição do nosso estágio. E nós costumamos convidar os órgãos de segurança pública para as nossas atividades, justamente porque nesse estágio nós acabamos por disseminar, difundir a nossa doutrina. Para que se tenha uma ideia, nós temos a preocupação da padronização daquilo que é ensinado. E nós temos a nossa documentação doutrinária, um oficial e um sargento nosso participou em Brasília no mês passado de um estágio setorial onde foram padronizadas as atividades que deveriam acontecer nesse estágio para que todos os batalhões de polícia do Exército falem a mesma língua, tenham a mesma preocupação na disseminação dessa doutrina. Fazer escolta também é uma das funções. E essa escolta é feita normalmente com batedores, especialistas em fazer escoltas e policiamento em motos, que protegem o transporte tanto de autoridades quanto de cargas militares, como armamento, munição e blindados. A importância ela vem justamente para que nós possamos difundir a doutrina e capacitar os agentes de segurança pessoal, o que nós chamamos de ASP, o agente de segurança pessoal. É nosso objetivo capacitar o nosso pessoal, porque nós estamos envolvidos com segurança de autoridade de uma maneira bastante ampla, e é nossa intenção também difundir, ter essa parceria com os órgãos de segurança pública. Nesse nosso estágio, por exemplo, nós temos militares da Polícia Militar do Estado de São Paulo, militares da Polícia Civil do GER estão conosco também. Nós temos pessoal da Polícia Rodoviária Federal, aliás, são os 2 pioneiros da PRF aqui no estágio conosco. E também nós temos agentes da Polícia Judicial do TRF-3, que estão conosco aqui também realizando o estágio. O capitão da Polícia Militar fala da importância de integrar todas as forças nesse estágio. Uma atividade extremamente importante e essa unificação das instituições, não somente da Polícia Militar e do Exército, mas também de outras instituições presentes no curso, agregam muito as instituições e, inclusive, é uma das missões aí do nosso secretário de Segurança Pública de São Paulo, aumentar a capacitação de todos os agentes e, com certeza, de todas as demais instituições do curso tem o mesmo objetivo. Um trabalho bem meticuloso, um trabalho bem delicado e com muita atenção, né? Atenção total. Com certeza. O trabalho é muito complexo, vultuoso
E cabe ressaltar o empenho e competência do Exército Brasileiro, através do 8º Batalhão de Polícia do Exército. É uma equipe extremamente comprometida, superaram muito as expectativas de todos os alunos do curso, com certeza. A preparação muito similar à realidade. O nosso estágio ele tem o foco de formar o agente de segurança pessoal e fazer com que ele dissemine as técnicas, as táticas aprendidas aqui no nosso estágio para as equipes que trabalham com ele. E ele recebe todas as ferramentas para, durante o estágio, executar essa função. O nosso estágio ele veio de um planejamento extenso. Desde o ano passado, nós estávamos planejando esse estágio de suma importância para o batalhão, que para nós nos dá uma identidade importante. E eu gostaria de destacar a relevância desse estágio. Se nós olharmos aqui para o nosso batalhão, nós temos uma posição estratégica aqui. Nós somos a única tropa de infantaria na cidade de São Paulo e uma tropa especial. Se nós colocarmos aí a ponta seca do compasso, aqui no batalhão, e traçarmos um raio de 5 quilômetros, dentro dessa área nós vamos encontrar as sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Municipal e Estadual. Vamos encontrar também pontos de interesse. O Aeroporto de Congonhas está dentro dessa área, a Fiesp está dentro dessa área, a Avenida Paulista, com seu centro comercial e financeiro, está dentro dessa área. O Parque do Ibirapuera, que é um local de lazer, mas que onde as autoridades gostam também de realizar suas atividades, também está dentro dessa área. Então, nós podemos dizer que o batalhão ele já tem uma vocação natural para essa questão da segurança de autoridades. E como eu tinha dito anteriormente, nós temos toda uma doutrina que nos ampara, e capacitação para o nosso pessoal. O estágio de segurança e proteção de autoridades é fundamental para formar agentes preparados para proteger dignatários que podem ser autoridades civis ou militares. Terminado o estágio, nós estaremos devolvendo para a sociedade agentes de segurança melhor capacitados para que possam fazer a segurança de autoridades que trabalham nas 3 esferas do poder: Poder Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Que nós temos aqui agentes que farão segurança de desembargadores, nós temos agentes que realizarão a segurança do presidente da Câmara, dos vereadores, e nós temos agentes de segurança que vão trabalhar diretamente com o governador, no seu gabinete, enfim. Sem contar que para nós do Exército, e aqui não são só militares do Exército aqui do 8º BPE que estão realizando, nós também estamos capacitando militares de outros quartéis do Exército, mas que são aqui da guarnição de São Paulo, Osasco e Barueri. Tudo com essa finalidade de entregar ao final do processo agentes melhores capacitados e que vão poder também treinar as suas equipes nessas atividades de segurança de autoridades. Nós procuramos nesse espaço aqui, que é um espaço cultural, materializar também nessa pequena galeria das placas alguns dos eventos importantes do nosso batalhão. E aí eu faço a ligação com os estágios que estão acontecendo, que aconteceram no passado aqui no batalhão. Nós podemos ver que ao centro as placas das diversas turmas de segurança de autoridades que foram formadas aqui no batalhão. Já tivemos 7 estágios no batalhão e estamos vivendo agora a 8ª edição do nosso estágio de segurança e proteção de autoridades. E você vai acompanhar como acontece esse treinamento e o porquê ele é tão importante de ser realizado pelos militares. Um grupo treinado e capacitado para agir em qualquer situação. Vivemos um momento em que é muito importante reafirmar sempre os valores da força. E o aniversário de uma das nossas unidades, como hoje, o 71º aniversário do Batalhão General Ventura, o 2º BPE, é importante ressaltar isso. A hierarquia, a disciplina, os valores, a percepção de relevância que a sociedade tem que ter do nosso Exército, e tem,
Para servir numa unidade da Polícia do Exército, há diversos caminhos que os interessados podem seguir, tanto para militares de carreira quanto para temporários. Um deles é a Escola de Sargento das Armas. E outro é prestando concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que dá acesso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Nos dois casos, o militar, ao concluir o curso de formação, poderá escolher onde deseja servir, de acordo com sua classificação, podendo ir para um batalhão de Polícia do Exército, onde se especializará nessa área. O 8º Batalhão da Polícia do Exército de São Paulo realizou o treinamento chamado de estágio, que teve duração de 4 semanas. Foram formados 40 novos agentes de segurança pessoal. Integrar o estágio de segurança de autoridade foi uma realização profissional para mim. Já esperava muito por esse momento. E o estágio foi muito desafiador, superou as nossas expectativas, falo por mim, por mais 40 formandos, né, que estiveram no curso. E os formandos integraram diversas forças, tiveram Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policial Militar, Polícia Civil. Então, ter esse retorno com eles foi muito bom. Aqui a gente já trata com bastante homens, então, para mim, como mulher, não foi tão difícil, mas foi desafiador da parte de segurança de autoridade. Isso, para mim, era muito novo. Mas a gente contou com habilidades, né? O pessoal adestrou a gente com habilidades de disciplina como direção defensiva, direção evasiva. A gente fazia defesa pessoal, lutas diversas no dia a dia. Fazia parte da nossa grade curricular, que foi uma carga horária de 228 horas, né, desse estágio. Foi bastante cansativo, mas bem gratificante. As mulheres no estágio não são novidade. Elas estão cada vez mais se destacando na Polícia do Exército com muita expertise. A importância do segmento feminino é assim, de grande valia. Nós conquistamos esse espaço no meio das Forças Armadas já há alguns anos e a cada dia nós nos empenhamos e nos preparamos de uma forma eficaz para complementar as Forças Armadas. No estágio, os militares recebem instruções inerentes às missões de policial do Exército. A sargento fala da importância até mesmo para a própria segurança. O estágio de segurança de autoridade tem uma grande importância, até porque nós somos referência de segurança de autoridade. Então, o estágio nos trouxe capacitação, conhecimento, um preparo para a gente poder oferecer para uma autoridade uma segurança de uma forma eficaz e importante. Não só para uma autoridade, mas até mesmo para a nossa segurança pessoal. O Coronel Marcelo explica como funciona o estágio e destaca os treinamentos de tiro, segurança pessoal e outros. Nosso estágio, Guerra, ele tem a duração de 4 semanas, né? E nessas 4 semanas, nós temos aí 12 disciplinas que são ministradas para os nossos estagiários, além de outras atividades complementares que nós fazemos com eles também para compor uma carga horária de mais de 220 horas de estágio. Dentre as atividades que são desenvolvidas, eu dou um destaque especial para a atividade de tiro, que é muito importante para o agente de segurança, e nesse contexto aí está a retenção e a contra-retenção de armas, mas também módulo de tiro em diversas situações, onde o agente estando armado ele vai precisar fazer frente a uma ameaça. Então foram desenvolvidos inclusive tiros embarcados durante a execução do estágio. O estágio de combate corpo a corpo tem por finalidade a padronização, o nivelamento e o aperfeiçoamento das técnicas de defesa pessoal. Empregadas no âmbito das Forças Armadas e dos órgãos de defesa pública, respeitando as habilidades naturais dos participantes. Eu destaco também a realização de instruções de lutas, combate corpo a corpo.
que o agente de segurança, por vezes, ele vai se ver numa situação onde ele tem pouco espaço, ele está a uma distância pequena de um possível agressor, que está com uma intenção hostil, que pratica uma ação hostil contra ele, e ele precisa se defender e também defender a autoridade que ele está ali. Os militares fazem o treinamento de luta com ou sem armas. Então, isso aí é importante aí na gradação de força, né? A gente tem o uso progressivo da força, então nós temos meios menos letais e temos meios letais. E de primeira forma ali a gente tem o recurso humano, né? A gente consegue utilizar, às vezes, cessar algum tipo de ameaça só com a parte de lutas. Nós já temos militares capacitados, a gente tem uma formação básica que abrange aí um conteúdo de lutas, mas a gente também conta aí com amigos aí do batalhão para, como vamos dizer, complementar aí a nossa formação de lutas. O estágio também deixa bem específico qual a função de cada grupo de militares, o que facilita a realização de uma missão. Também dentro do contexto do estágio, nós temos instruções daquilo que nós chamamos da cápsula de segurança, né? Que envolve o agente de segurança e outros agentes onde cada um tem uma função específica, onde um é responsável pela logística, pela organização do comboio, um outro agente é responsável pela segurança aproximada, um outro agente é responsável por retirar a autoridade de um ambiente conflagrado, ou seja, nós temos diversas funções dentro dessa cápsula de segurança que nós chamamos. Várias simulações acontecem durante o treinamento, alguns no centro da capital paulista. A gente tem uma grande interdisciplinariedade, né? E a gente trabalha interagências também. A gente tem os apoios aí dos órgãos de segurança pública, algumas instituições públicas também e privadas que apoiam a gente da melhor forma possível aí nas instruções. Então, na parte ali da Polícia do Exército, mais especificamente aí na segurança de autoridades, a gente sempre atua no contexto de interagências. Então, a gente, normalmente, como coordenador de segurança diária, fica com a responsabilidade quando, por exemplo, o presidente da República vem para cá, ele fica com toda a coordenação da segurança. Esse é o militar do Exército. Ele faz o contato interagências de tal forma que as equipes trabalham de uma maneira integrada. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET, todos esses órgãos de segurança pública e órgãos públicos e privados para fazer um conjunto de segurança ali e deixar a área o mais segura possível. Tudo isso para dar mais veracidade à situação em que o agente de segurança vai atuar no dia a dia. Com certeza, a gente tenta ao máximo simular a realidade. Inclusive tivemos estagiários que faziam parte dos órgãos de segurança pública. A gente também troca esse conhecimento com as outras forças. E com certeza a gente tentou ao máximo simular essa característica da interagência que é fundamental aí na segurança de autoridades. Então a gente faz uma matriz de sincronização, a gente planeja todo o exercício um bom tempo antes. Nós fazemos alguns ensaios também do que irá acontecer para tudo ficar exatamente coordenado. Tá? Mas a partir do momento que a gente sai, vira uma operação real. Pode acontecer algum acidente na rua, alguma coisa do tipo, e a gente tem que estar preparado para responder qualquer face de ameaça ali. Então os alunos, nessa fase final, na fase de operações, né, no exercício integrador que a gente chama, que é a operação final, é o exercício final do estágio, nós tentamos ao máximo simular isso aí. Então as medidas de segurança, lógico, o treinamento dos agentes de segurança com o seu armamento e a munição que eles utilizam, então eles não saem para a rua sem ter feito seus módulos de tiro. Além disso,
eles garantem a própria segurança e também tem o observador, controlador e adestrador. Esse militar ali, ele está integrado à equipe, tá? E ele verifica se o estagiário está fazendo os procedimentos corretos e, se for o caso, a gente faz uma análise pós-ação, conhecido como APO, que bate os aspectos positivos e as oportunidades de melhoria daquela simulação que foi feita. Nessa ação, uma autoridade sofre uma tentativa de ataque e é retirada do local com segurança pelos agentes. Bora, vem comigo! As missões de segurança não param. Se tratando da proteção de dignitários, o fato de nenhuma adversidade ocorrer deverá estar associado ao bom planejamento, como nesta simulação, onde um chefe de Estado de outro país é cercado por agentes que desenvolvem várias funções de proteção. Nós simulamos 2 autoridades que estavam estrangeiras, onde esses estagiários, 40 estagiários, se dividiram para fazer a segurança e a proteção desses elementos, né? E aí a gente buscou trazer o máximo de realismo. Então, pegar a autoridade no aeroporto, a recepção dela, deslocamento para o hotel, para a hospedagem, seguir toda aquela sequência de agenda que as autoridades têm naturalmente, né? Compromissos, reuniões, até atividades privadas. E foi dessa maneira que a gente raciocinou com esse exercício. Os agentes também tiveram treinamentos aéreos. No estágio, a conduta de segurança no embarque e desembarque é extremamente importante. Nós tivemos o apoio do grupamento Águia, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que deu uma instrução da parte de segurança de voo, embarque e desembarque de aeronave, voltado para o embarque dos VIPs, né, das autoridades que o agente de segurança pessoal estaria promovendo a proteção. No nosso exercício integrador, nós estamos contando com o apoio de 2 aeronaves do Exército e um dos incidentes, né, dos eventos que a gente colocou no nosso quadro de eventos foi que a autoridade ela passaria mal e o agente de segurança pessoal ele deveria promover os primeiros socorros, tiveram instrução para isso, colocar essa autoridade na aeronave e deslocar ela até o nosso hospital de área de São Paulo, Hospital Militar de Área de São Paulo. O agente de segurança pessoal, ele tem que ter muita flexibilidade, né? Ele vai estar trabalhando com uma autoridade que normalmente já tem um grau de importância elevado, então ele tem que saber, primeiro, operar o armamento dele, além de várias outras tipos de atividade. Ele tem que saber fazer um APH, um primeiro socorro. Às vezes não é nem atividade operacional em si. Às vezes a autoridade pode se engasgar, pode passar mal. E a gente também simula isso aí durante o estágio, para que o agente de segurança pessoal consiga executar o trabalho dele tanto na esfera operativa quanto na área um pouco mais, vamos dizer assim, administrativa, ele consiga ter pleno êxito na atividade. Aqui uma autoridade árabe chega em um restaurante. A todo momento, ela está sob os olhares dos agentes e sendo monitorada. A gente buscou, dentro da nossa doutrina, passar as informações necessárias para que esses elementos eles tenham o detalhe de como é feita uma segurança e uma proteção de uma autoridade. Na saída do hotel, todos os trâmites de segurança são realizados para garantir a integridade física do escoltado. A gente verifica as vias de acesso, se elas estão desobstruídas, né? Além de deixar sempre uma equipe na posição próximo aos quartos ali da autoridade, para que não haja nenhuma tentativa de emboscada, alguma coisa do tipo. E após isso aí a gente executa nosso procedimento operacional padrão, nossas TTPs, técnicas, táticas e procedimentos de deslocamento da autoridade. Um estágio que requer muito esforço dos agentes. Só os melhores aguentam a pressão. Agrega profissionalmente, acredito que agrega também pessoalmente. O nosso estágio ele tem uma carga horária de pouco mais de 220 horas, né, de instruções aí, entre instruções diurnas e instruções noturnas. E com certeza o elemento ele sai daqui em condições de
divulgar esse conhecimento, propagar esse conhecimento dentro das suas unidades, fazendo com que a nossa doutrina ela alcance um espectro maior de militares. A parte psicológica ela é testada de uma certa forma, né, pela duração da atividade, e a parte física também vem como consequência disso. Mas o que a gente pode observar é que ainda com todo esse desgaste, os nossos estagiários eles mantêm o entusiasmo no cumprimento da missão, né, porque é a missão do Exército Brasileiro, inclusive se precisarem sacrificar a própria vida para defender e para cumprir a sua missão. Treinamento muito completo, muito similar à realidade e com certeza contribuiu muito, não somente com o conhecimento teórico, mas com a prática também treinada à exaustão. Inclusive finalizando essa semana, já estamos há mais de 72 horas nesse treinamento, em tempo integral, sem retornar para nossas residências, e ainda assim com cansaço psicológico, físico, todos os alunos demonstram o mesmo interesse e vontade do primeiro dia, do primeiro momento em que chegamos aqui. O objetivo do treinamento também é preparar a mente dos guerreiros para resistir, ser resiliente e conseguir raciocinar em qualquer adversidade. São horas de tensão e adrenalina. Nada pode sair do controle. Treinamentos exaustivos, eles não acontecem apenas no contexto do militarismo, tá? Ele vai acontecer em grandes corporações, ele vai acontecer em práticas esportivas, pessoas aí que treinam bastante artes marciais. Então, a gente sempre tem aí esse treinamento exaustivo acontecendo em diferentes contextos. É sim muito importante que a gente entenda quais são os rumos que esse treinamento está tomando. Então, às vezes esse treinamento vai trabalhar as questões físicas do indivíduo, que elas são extremamente importantes, inclusive, por exemplo, neste caso, para a proteção de grandes autoridades. Mas esse treinamento também deve ser acompanhado de um psicólogo, porque a gente também tem questões emocionais, ou seja, as questões emocionais elas também estão implicadas neste treinamento. Não adianta a gente pensar só no indivíduo enquanto numa prática de esporte ou numa prática física. A gente precisa pensar em quais são os aspectos emocionais envolvidos. E aí a gente tem que dar atenção sim, tem que dar atenção a todo esse contexto do indivíduo para que a gente possa ter pessoas melhores exercendo cada vez melhor a sua função. Lembrando que essa função, quem escolheu foi a própria pessoa. Então, às vezes a gente fica preocupado, nossa, está sendo exaustivo aquele treinamento. A pessoa que entra ali, ela sabe o que ela está fazendo e ela, às vezes, e muitas vezes, tem isso por objetivo de vida. Tem isso dentro da sua vontade de ser. A gente precisa acompanhar isso emocionalmente, porque sim, a gente tem, além de super campeonatos, né, os objetivos de força, objetivos de habilidade, a gente também tem as implicações emocionais e mentais. Como é que está a saúde mental dessas pessoas? Quais são as escolhas que elas estão fazendo? Essas escolhas estão corretas? Ela está ciente de tudo isso que ela está passando? Como é que ela quer passar por cada etapa? Então, esse acompanho por um profissional da psicologia e também vários profissionais da saúde, a gente prima por isso, para que a gente tenha uma atenção integral. Então, essa atenção integral ao indivíduo vai ser de suma importância para que a gente tenha, inclusive, melhores resultados. É importante lembrar que os militares passam por diversos outros treinamentos frequentemente. Como, por exemplo, o estágio de adestradores de cães de guerra, que tem como objetivo formar militares qualificados para a função. A formação inclui a complementação da qualificação dos participantes em áreas funcionais da Polícia do Exército, como policiamento e investigação, segurança e custódia. O estágio ele tem duração de 9 semanas, né? E durante essas 9 semanas o estagiário tem que seguir uma linha de conhecimento. Ele vai ter uma introdução inicial, vai ter um embasamento teórico do estudo do comportamento animal, para depois ter noções de enfermagem veterinária e concluindo com as operações para ele aprender como ele aplicar tudo que ele possui de conhecimento agora nas operações do Exército. Nesta simulação, foi colocado entorpecente na sala de reuniões e a duquesa
Começa então a busca pela droga. E tem também o treinamento de estímulo à caça. A gente trabalha com o objeto, eles focam nesse objeto e a ideia é eles morderem, não largarem, focarem e depois a gente libera o objeto para eles. Então ele focando aqui, ele sendo trabalhado como filhote, ele focando no objeto, posteriormente a gente vai treinar ele para focar no inimigo. O estágio ele proporciona desde a parte teórica até a parte prática, ensinamentos que vão proporcionar um maior vínculo com o cachorro, né? E isso vai facilitar o nosso trabalho diariamente junto com o cão, desde o dia a dia até o emprego dele nas operações. Em qualquer missão, eles estão preparados para agir. A Polícia do Exército é integrante de uma elite militar inquestionável por mais de 70 anos. Nós também temos nosso pelotão de escolta, eles fazem as escoltas ali, tanto com viaturas 4 rodas quanto com as motocicletas, né? A gente dispõe de vários modelos de motocicletas e a gente apoia a mobilidade, né? Apoia as escoltas e mobilidades ali, oferecendo uma maior segurança e rapidez nessas escoltas. Além disso, também alguns batalhões de polícia do Exército possuem canil, né? Então adestramento de cães, tanto em faro, né? Quanto em questão de combate ali e ataque. Sobre nossas atividades diferenciadas, a gente destaca as atividades tipo polícia, né? A gente tem uma crescente do GLO, mas a gente tem, por peculiaridade, esse adestramento um pouco maior nessas atividades. Então, controle de distúrbios, a gente é especialista, a segurança de autoridades, a gente também é especialista, além de policiamento e prisão e encarceramento, basicamente é as tropas de polícia do Exército que fazem aqui do nosso efetivo aqui no Exército Brasileiro. Eu gostaria de acrescentar que não só esse estágio que está sendo conduzido agora, o estágio de segurança e proteção de autoridades, é atividade relevante para a nossa PE. Nós temos diversos outros estágios e cursos que são conduzidos e que fazem parte da nossa rotina. Nesse momento, inclusive, está acontecendo o estágio de motociclista, militar e batedor, onde militares nossos e de outras organizações militares de polícia do Exército estão se capacitando uma atividade importante que é a escolta de comboios, a escolta de dignitários, a escolta de autoridades, utilizando como meio a motocicleta. Inclusive, eu gostaria de salientar que em grandes eventos que aconteceram recentemente aqui no Brasil, foram montadas centrais de batedores, onde houve um esforço conjunto em operações interagências junto com Polícia Rodoviária Federal, junto com a própria Polícia Militar e outros órgãos de segurança pública, onde esses batedores foram empregados para fazer, por exemplo, facilitar o deslocamento de atletas durante as Olimpíadas, durante a Copa do Mundo também, durante Jogos Mundiais Militares, que foi um outro evento que aconteceu recentemente. Nós temos também o curso de polícia do Exército, que é uma outra capacitação que é feita para os policiais do Exército, onde são ensinadas técnicas de garantia da lei e da ordem, técnicas de investigação, custódia de presos, bem como as atividades da Polícia do Exército em campanha. É um curso bastante completo, de cerca de 3 meses de duração, onde são abordados esses assuntos que eu acabei de mencionar. A Polícia do Exército tem a capacidade de operar com cães, é uma outra atividade importante, pois nós empregamos cães de faro em operações para a busca de entorpecentes. Nós temos também cães que são empregados em operações de garantia da lei e da ordem, e da mesma forma nós temos a possibilidade de operar interagências de acordo com a necessidade.
Documento Jovem Pan fica por aqui, mas se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça que temos também o aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.